Olá, bom dia a todos. O Vitor está com uma imagem ótima. Rebeca, Jordana, Cindy, bom dia a todos, né, participantes aqui dessa aula, da nossa aula de hoje. Antes da gente entrar em assuntos densos, né, porque Marx e Hegel já é um pouco denso, eu queria trazer para vocês e fazer essas atividades, fazer uma revisão dessas atividades e fazer revisão também desse assunto que a gente acabou na última aula, para a gente poder entrar mais tranquilos, né, aos pensamentos de Nietzsche, Schopenhauer, né, essas pessoas que estão dentro da base essencialistas, né, como eles lidam com essas características e tudo mais, como eles lidam também com o rompimento desse pensamento filosófico clássico, né, tradicional dentro do pensamento filosófico. Então, eu quero fazer uma revisão aqui, trazer para vocês essas atividades, né, fazer com vocês essas atividades, porque eu acho que foi um pouco pesada, né, a literatura de Hegel, a literatura de Marx. Então, eu acredito que possa ser um ganho para a gente, né, dar essa revisão aí desse conteúdo por meio dessas atividades. Pode ser? Filosofia do Caderno 4, na página 32. Abram aí para mim, por favor, para a gente poder fazer essas atividades de uma forma legal, né, de uma forma coerente, para a gente continuar os nossos pensamentos filosóficos, porque tende a complicar um pouco mais, porque até então a gente vai estar falando de alemães, né? A gente vai estar falando de um pensamento filosófico alemão, né? Dar continuidade a esse pensamento filosófico alemão. Então, eu gostaria de fazer isso com vocês. Eu queria saber se todo mundo concorda. Pode. Cecília, obrigada. Rebeca, beijo também para vocês. Então, vamos lá. A primeira questão que está dentro do caderno de vocês aí, do livro de vocês, que é na página 32, ele está falando sobre uma particularidade de um entendimento que o Hegel tem sobre a perspectiva do pensamento iluminista. Então, ele pergunta o seguinte, com base na leitura do texto, tem um texto aqui, do Hegel mesmo, identifique tanto a perspectiva iluminista presente na filosofia, né, quanto o distanciamento do Hegel em relação ao movimento filosófico iluminista do século XVIII. Dentro disso, ele vai falar para vocês o seguinte, no texto. O interesse particular da paixão é, portanto, inseparável da participação do universal, pois é também da atividade do particular e da sua negação que resulta o universal. É o particular que se desgasta em conflitos, né? Sendo, em parte, destruído. Não é a ideal geral que se expõe ao perigo da oposição e na luta. Ela se mantém intocável e ilesa na retaguarda. E isso se deve chamar de astúcia da razão, né? Deixar que as paixões atuem por si mesmas, manifestando-se na realidade, experimentando perdas e sofrimentos, danos, pois esse é o fenômeno no qual uma parte é anulada e a outra afirmada. Então, necessariamente, ele está dizendo o seguinte, com base nessa leitura que ele identifica a perspectiva iluminista no presente da filosofia hegeliana, é que necessariamente ele deixa para trás um processo de tradição, né? De tradição filosófica, de um pensamento que está voltado lá para os antepassados, para a estrutura antepassada, e que o mundo modificou. É necessário entender que o Hegel está falando de um Estado moderno, né? Então, ele está falando de um pensamento iluminista que nega a filosofia, que nega um princípio da filosofia dentro de um princípio inicial, por exemplo. Como diria Kant, o a priorístico, né? O a priori. Então, ele fala que se fundamenta essa participação,
né, desse tempo passado, dentro de uma condição moderna, né? Mas também, entretanto, porém, todavia, né, que a gente fala, a história deu novos rumos, teve novos rumos. E o iluminismo, ele vem contradizer, ele vem contrapor esses modelos antigos, esses modelos tradicionais, né, que não resolveram alguns problemas e que surgiram novos outros problemas, né? Então é necessário que o pensamento sobre a razão, sobre a instituição do ser, sobre a perspectiva de construção do indivíduo esteja à tona, ou levante-se, né? Por isso que ele está falando aqui de um processo de conflito, né, que existe entre o passado e o presente, né? Então ele está trazendo essas características. Na outra perguntinha, né, fala sobre o distanciamento do Hegel em relação ao movimento filosófico iluminista do século XVIII. Ele fala o seguinte, dentro desse distanciamento. Esse distanciamento, particularmente, né, ele foi experimentado, houve perdas, houve sofrimento, danos, e a parte, né, a parte é nula e a outra é afirmativa. Ou seja, ele está falando de um distanciamento, né, desse processo filosófico, dessa estrutura do pensamento filosófico, de pensar a razão nesses fenômenos da realidade, naquele tempo, e ele está falando de uma outra realidade. Ele está falando de características expressas de um pensamento racional, de um pensamento derivado de uma nova concepção mesmo, de um modelo moderno, né? De um modelo estrutural moderno. Então, ele está falando necessariamente disso, ele está falando o particular geralmente é ínfimo perante o universal. Os indivíduos são sacrificados e abandonados. Então, ele está falando de uma outra noção, né, de uma outra característica, de uma outra realidade, né, que o século XVIII não pontuava, né? Então, ele está trazendo essa noção do iluminismo, negando a tradicionalidade filosófica, negando essa perspectiva, dando ênfase às estruturas de desenvolvimento da razão, dando ênfase a essa estrutura do pensamento, né? E a organização também, a organização social tem muito a ver com isso, as organizações políticas têm muito a ver com isso, com a organização e com o desenvolvimento da pessoa, né? Então, ele está falando desse processo. Deu para entender aí na primeira questão? A primeira questão, qual é a perspectiva iluminista presente na filosofia, né? Que é o intuito do desenvolvimento da razão, não é isso? Ele traz aí esse pensamento, né, de modificação, tanto que a gente percebe que ele fala um pouco sobre a Revolução Francesa, que é contido no conflito, que é contido dentro de princípios ideológicos, igualdade, fraternidade, né, e liberdade. Ou seja, eu falei ao contrário, mas é liberdade para ter liberdade, fraternidade, liberdade para ter fraternidade, fraternidade para ter igualdade. Então, se pensa dessa forma, né? Então, no princípio do iluminismo, ele traz aí a noção da razão, tirando essa tradicionalidade aí, relativa à religião, ou relativa a outras características filosóficas antigas, e ele faz um distanciamento, né, dessa filosofia antiga para aderir uma nova filosofia, que é uma filosofia moderna, que é um pensamento sobre a realidade de fenômenos reais, modernos e daquele momento. Certo? Tudo bem por aí? Entenderam? Compreenderam? Tem alguma pergunta? Ficou em dúvida? Cadu, obrigada. Célio tá aí. Célio entendeu, né? Tudo tranquilo. Beleza. Então, vamos lá para né? A atividade 1, de Uberlândia, né? A respeito do conceito de dialética em Hegel, faz a seguinte afirmação:
O interesse particular da paixão é, portanto, inseparável da participação do universal. É o que o texto aqui antigo, o que o texto que eu acabei de ler para vocês está falando. Pois é também da atividade do particular e a sua negação que resulta o universal. Bom, qual é a pergunta? Com base no pensamento de Hegel, assinale a alternativa correta. Nós temos A, B, C e D. A está falando sobre o particular e é irracional, né? Por isso, é a negação do universal. Ele não está falando que o particular é irracional. Ele está falando que o particular das paixões é, portanto, inseparável. Ele está inseparável. Ele não está falando que é irracional. Ele está falando que é inseparável da participação universal. Então, a A está errada. Ele fala da B. O universal é o somatório dos particulares, de modo que a história é tão só o acumulado ou o agregado das partes isoladas. E assim elas estão articuladas tais como a engrenagem de uma grande máquina. Ele nunca diria isso, né? Tanto que quem traz uma ideia de máquinas, de engrenagem, de estruturas, de pensamento particulares, né? Não é ele, né? Que está falando, esse texto aqui é de outra pessoa, não é no texto dele, então está falsa também. A C, o particular da paixão é a ação dos indivíduos, nem sempre claramente de acordo com a finalidade da história. Bom, dentro dessa característica, se coloca basicamente a ideia de Hegel, porque ele fala o seguinte: o particular das paixões é a ação dos indivíduos, nem sempre claramente de acordo com a finalidade da história, né? Nem sempre de acordo com princípios, né, deterministas da história. Isso é o do universal da razão, que governa o mundo e que se é utilizado ou que se utiliza da ação dos indivíduos para atingir a sua meta. Então, ou seja, a C é a correta. O particular da paixão é a ação dos indivíduos, né? Ou seja, é articulada a princípio como ação, né? Os desejos, as vontades e tudo mais é uma articulação entre você e o princípio da história. É a existência, a tua existência, né? Que demarca um tempo, né? E que nem sempre ele assume essas características, mas até então você utiliza ele para ter uma meta, né? Para seguir uma meta, é a sua vivência, a sua realidade. Então é isso que ele está trazendo. É a alternativa C. A 2. Leia o texto a seguir e depois responda. Dentro da filosofia do Hegel. Então, Hegel vai falar sobre algumas ideias aqui dentro desse texto, falando sobre constituir, assim, um exemplo de grandioso e radical de investimento especulativo, qualificado como a ideia de liberdade, né? Ao mesmo tempo que tem a pretensão de analisar a liberdade segundo um modo conceitual, né, lógico, uma lógica ontológica, né, que é necessariamente o estudo do ser, né, que ele vai filosofar dentro disso, quer também compreendê-la como uma forma histórica de sua manifestação, né, de como você estabelece essa perspectiva de liberdade dentro de uma perspectiva do ser, né? A liberdade contém no ser, né? Então ele quer saber o porquê, né, desses fatores que compõem uma forma histórica, porque você percebe, você compreende no tempo, né? É igual as pessoas acabam trazendo essa noção, quando você envelhecer você vai entender, né? Então a ideia conceitual do Hegel para compreensão do entendimento sobre liberdade é inteiramente ligado à perspectiva do ser e da história. Então ele fala, ou dito de outro modo, sem abandonar o seu caráter autorreferencial, que é o subjetivo, que é o que a gente pensa, que é como a gente reflete, o filósofo também pretende efetivá-la na sua necessária forma institucional, que é a objetiva. Se a liberdade subjetiva
não alcançar essa dimensão e se circunscrever no âmbito dos interesses e desejos particulares dos indivíduos na sua relação privada, o próprio princípio de liberdade se vê ameaçado. Né? Eu não lembro, assim, eu não lembro, não. Eu não sei se vocês lembram, na verdade, quando o Locke fala de amor de si pelo amor próprio, né? Isso é um contexto de liberdade também, né? Trazendo aí uma noção de que a gente deixou de ser algo para virar outra coisa, para virar ou para ter um tipo de vontade própria, né? De ter um processo individualista. Ele fala bem disso, ele fala desse rompimento que a gente teve com relação à perspectiva comum, coletiva, ou seja, eu era um ser em si, eu fazia as coisas para todo mundo, eu fazia as coisas para minha família, para os meus pares e tudo mais. Agora não, eu penso, né, em fazer as coisas para mim mesma e constituir essa independência baseada na minha própria vontade, na minha vontade de ser uma pessoa individualista, né? De ser uma pessoa que adere ao capitalismo mesmo e tal, e que eu não vou voltar mais a ser como eu era antes. Então, é bem parecido com a teoria do Hegel aqui, nesse momento em que ele transforma, né, percebe a modificação de um pensamento libertário, de um pensamento de liberdade. Então, a questão vai chegando ao ponto, tem 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 alternativas, e ele traz aí, com base na citação, analise o que for correto. O que vai ser correto nessa afirmação? Essa afirmação parte do livre-arbítrio, constitui uma ameaça para a realização da liberdade? Acho que ele não está falando disso. Quem vai falar mesmo sobre o princípio de livre-arbítrio, necessariamente, que é a intencionalidade, vai ser o Kant, não vai ser o Hegel, né? 2, a liberdade deve ser pensada em 2 planos distintos. O primeiro, autorreferencial e subjetivo, e o segundo, institucional e objetivo. Ele está falando disso no texto, né? Então, ou seja, a 2 está correta. A efetividade do Estado e das instituições sociais constitui um obstáculo para o desejo particular dos indivíduos. Não tem nada disso no texto, né? Não tem nada disso, o texto não fala sobre isso. Ele está falando sobre um princípio de liberdade dentro da perspectiva do ser, né? De uma analogia do ser, de um pensamento subjetivo e um pensamento objetivo. Então, ele traz essas noções. Então, a 4 não é. 8. O exercício da liberdade é característico de um processo historicamente definido. E isso é a cara do Hegel. Ou seja, ele vai falar que é extremamente definido dentro do tempo, né? Dentro do tempo e dentro do espaço. Então, tem a ver com a história. Então, as 2 questões, né, que estão corretas aí é a 2 e a 8. Né? 2 mais 8, 10. Então, essa conta, sério, eu sei fazer. Matemática simples. Então, vamos lá para a terceira questão. Ele vai falar o seguinte. Tudo bem essa questão? 2 e 8. Né? Essa outra questão, que é a questão 3, leia atentamente o texto a seguir e assinale a alternativa que indica com qual a teoria filosófica ela se relaciona. Então, vamos lá. Quem fala é a Marilena Chaui, a grande filósofa brasileira, professora da USP. Ela vai falar o seguinte: é possível afirmar que a sociedade se constitui a partir de uma condição material de produção e da divisão social do trabalho. Quem fala assim? Karl Marx, né? Só pode ser. E que as mudanças históricas são determinadas pelas modificações naquelas condições materiais, ou seja, né, naquela divisão do trabalho. E que as consciências humanas, ou que a consciência humana, é determinada a pensar as ideias que pensa por causa, né, ou por causa das condições materiais instituídas pela própria sociedade. Se ele não está falando de processo de capital, não sei o que é, né? Ele está falando sobre orientação materialista, o pensamento materialista, eu não sei o que a Marilena está falando. Então, vamos lá perguntar, né? Vamos lá a pergunta. Esse texto descreve o quê? A concepção de Marx,
que escreveu a obra de contribuição à economia política, O Capital, a concepção de Nicolau Maquiavel, né, que não tem nada a ver com esse texto, a concepção de Thomas Hobbes, também não tem nada a ver com esse texto, que ele fala de uma natureza humana que não tem nada a ver de construção de trabalho e tudo mais, e Rousseau, não tem nenhuma, a única pessoa que fala, que traz esse discurso, né, de produção, de materiais, de condições de trabalho, de divisão de trabalho, só pode ser uma pessoa, que é o quem? Karl Marx, né? Então, essa é a alternativa A. 4, né? Ele vem trazendo aí a ideia do Estado. Vamos ler o texto. O Estado é o que existe e é a vida real e ética, né? Pois ele é a unidade do querer universal, essencial, e do querer subjetivo. E isso é moralidade objetiva. O indivíduo que vive nessa unidade possui uma vida ética, tem um valor, o único valor que existe nessa substancialidade. Então, ou seja, o Hegel aqui está trazendo uma noção de uma moralidade objetiva. Nesse trecho, o Hegel refere-se diretamente à sua concepção de quê? Da astúcia da razão, não é da astúcia da razão, porque ele está falando sobre uma outra característica que é a perspectiva do Estado, né? O Estado, ele tem nele, né, uma perspectiva existente, que é a vida real, a ética, pois é nele que a unidade do querer universal é essencial. Ou seja, ele está falando, né, que o Estado tem uma condição e tem que seguir esses objetivos. Esses objetivos são base de um processo de racionalização da sociedade. Ou seja, a astúcia da razão não se enquadra nessa perspectiva. Os valores morais gregos exprimiam um espírito da época no curso da história universal. E daí? Né? Ele não está falando disso, ele está falando de um processo, de uma condição de Estado. Onde que tem aí o Estado, né, como primeira pessoa? Somente na C, né? Somente essa ideia da C. O Estado moderno realiza a confluência da liberdade subjetiva com a liberdade objetiva. Essa é uma lógica que ele está trazendo, né? Uma lógica de construção desse pensamento. Então, a atividade 4, né, é a letra C. Tudo bem até aí? Entenderam? Estou passando para vocês aqui essas atividades, porque até então, para vocês perceberem como as pessoas fazem as perguntas, que é possível você identificar a fala, né, o diálogo de cada um dos teóricos dentro da forma de como as pessoas escrevem, de como as pessoas perguntam. Então, é muito legal, sabe, a gente ir atrás dessas questões para a gente perceber como as pessoas se comunicam, né? E como as questões são fundamentadas, como as questões são construídas, né? Isso acontece demais dentro do Enem, né? A gente procura entender a coerência que traz o pensamento de cada uma dessas pessoas, igual o do Marx. O Marx é nítido, né? Todo mundo sabe que ele fala dessa forma, ele traz algumas características de classe social, ele traz a característica do trabalho, e uma série de coisas ele vai discutindo a partir desse princípio. O Hegel vem trazendo essa perspectiva da história, né? Desse diálogo dialético, né, entre passado e presente. Ele vem falando sobre uma construção da racionalidade, porque ele está no período moderno, e no período moderno do desenvolvimento da Revolução Industrial, do desenvolvimento de novas formas estruturais da sociedade política, por exemplo, que é a formação do Estado. Ele só poderia estar trazendo algumas características voltadas ao princípio de subjetividade ou objetividade, né? Então, ele traz essa lógica, né, desse pensamento. Na quinta, que é as complementares, ele traz o seguinte: Hegel, em seus cursos universitários de filosofia da história, fez a seguinte afirmação sobre a relação entre filosofia e a história. O único pensamento que a filosofia aporta é a contemplação da história.
né? Ou seja, como são estabelecidas esse pensamento? Como são refletidos e como são reflexionados, vamos pensar assim, por esses filósofos, né? A nossa própria realidade. É você filosofar sobre o que existe. É você filosofar sobre uma característica já falada, né? Que existe nos livros, que Sócrates disse, que Aristóteles disse, que um monte de fulanos disseram, com a tua realidade, com a tua história, com as questões que você percebe do mundo. Então, ele vem falando aqui, de acordo com a reflexão do Hegel, é correto afirmar que o quê? A razão governa o mundo e, portanto, a história é um processo racional, né? Para ele, a razão deve governar o mundo, né? Ele deve governar o mundo porque necessariamente é uma condição humana a razão. Ou seja, então a história é extremamente racional porque ela é construída por humanos, é construída por uma consciência, é construída por esse Geist, né? Por esse espírito de consciência, de percepção, né? A 2, a razão dos homens obedece à vontade divina. Como que ele fala isso? Aqui no texto não tem isso, né? No livro dele ele não está dizendo isso, então não tem nada a ver com o divino. Ele faz uma crítica a esses processos tradicionais, né? Cristãos e tudo mais. Então a 2 não é. No processo histórico, o pensar está subordinado ao real existente, ou seja, você só processa historicamente as coisas e você só conduz o seu pensamento porque você está preso na realidade, você está preso no aqui e no agora, né? É o que aconteceu com Hegel. É lógico que tem pessoas que existem aqui que têm mais de 100 anos ou talvez 200 anos e a gente não saiba, que rompe tempos e espaços, né? Que tem discursos históricos, mas geralmente essas pessoas elas não brigam consigo mesma no processo histórico, não brigam com a tua realidade de estar vivendo aqui no século XXI. Então, a A3, A1 e A3 estão corretas, né? Tirando aí a 1 e a última, né? A 4. Então, não sei qual que é, deixa eu ver, 1 e 3. 1 e 3, letra D, né? Do livro de vocês. Explique resumidamente a lógica dialética hegeliana, né? Na página, deixa eu ver aqui, na página do livro aqui de vocês, está falando sobre isso, a lógica do princípio da teoria hegeliana. É bem no comecinho, na página 21, quase embaixo da foto, né, do Hegel. Ele fala sobre a lógica dialética, né? Ele fala sobre essa lógica dialética naquela reflexão que ele faz com a flor, né? Com a flor que desabrocha, né? E depois supera o estado, né, do botão. Então, ele fala sobre esse processo da lógica dialética dentro desse processo de transformação entre o ser e o devir. Então, você vai colocar aí, dentro dessa questão, esse assunto que ele traz, né, resumidamente, essa lógica dialética hegeliana, trazida aí dentro desses dessas características ligadas ao pensamento de um ser e de um devir, né, de um pensamento de transformação do indivíduo para alcançar essa racionalidade universal, esse pensamento universal, universalista. Tudo bem até aí? Está ok? Ela é discursiva? Ok. Então, a 7. A 7 vai falar sobre o filósofo alemão Karl Marx, né? Ele vai falar sobre a totalidade das relações de produção. Então, vamos ler o texto. O texto se refere à totalidade de relações de produção como forma de estrutura econômica da sociedade. A base real sobre a qual se levanta uma superestrutura jurídica e política, e é a qual corresponde formas sociais determinadas de uma consciência. O modo de produção da vida material condiciona o processo da vida social,
Condiciona, é lógico que condiciona. Se você está ali alienado o tempo inteiro, você vai ser condicionado a essa condição mesmo, a esse processo, né, de organização econômica. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas o contrário. É o seu ser social que determina a sua consciência. Então, ele está falando sobre o quê? Primeiro, com base no trecho citado, né, tem alternativas. 1, 2, 4, 8 e 16. Nessas alternativas, vem alguns argumentos para falar sobre essa construção do ser. Né? É o ser social, é quase aquela coisa do ovo, quem nasce primeiro o ovo ou a galinha, né? Quem surge primeiro o ovo ou a galinha. Então, ou seja, ele ressalta que a sociedade ela precede um estado de consciência, ou seja, nós quando nascemos a gente já tinha, a sociedade já era construída, a sociedade já tinha suas divisões sociais, a gente nem sabia disso, né? A gente vai aprendendo isso ao longo do tempo, não sabia se tinha discriminação, a gente não nasce com essas coisas. Né? Não são questões extremamente inatas. Esse processo do mercado, esse processo da economia, esse processo de lugar no espaço dentro da economia, dentro do capitalismo, dentro dessa sociedade aí, extremamente desigual, é levar em consideração que as nossas consciências partem dessa organização jurídica e política que antecede a nossa consciência. Né? Ou seja, nós somos construções sociais. Né? E o que demanda o nosso estado de consciência é o estado de como as coisas são construídas. Então, ele vem trazendo aqui essas alternativas, essas afirmativas aqui. Na primeira questão, ele vai falar: a economia determina o que acontece nas outras partes da vida social. Tudo tem que ser explicado pela economia. Nem tudo é explicado pela economia. Como Marx constrói, né? A teoria dele é explicada pela filosofia, né? E ele traz aí características econômicas para discorrer sobre um assunto problemático dentro da sociedade. Ou seja, a primeira não é porque a economia determina o que acontece com outras partes da vida social. Não é só a economia que determina, só pode ser explicado pela economia, não é assim. A segunda, essa teoria marxiana é reducionista, pois tudo se reduz a um princípio explicativo único, o fundamento material. Bom, quando ele fala que é reducionista, ele trata somente de aspectos materiais, né? Não é só os aspectos materiais, mas é de uma luta de classes. Ele está falando também de um processo simbólico, estrutural, histórico. Né? Não é baseado somente nas estruturas materiais, mas sim como as estruturas materiais constroem os indivíduos. Né? Não, a gente não está brigando com, por exemplo, uma pessoa que quer ter um iPod, né, um iPhone 20, por exemplo. Ele não está falando disso. Ele está falando de como as coisas são extremamente desiguais, de como as coisas são extremamente pontuadas. Para uns estabelecem vantagens e privilégios e para outros não. Não é só simplesmente no materialismo. Todo mundo produz na vida. Mesmo que você esteja produzindo ali seus tapetes de crochê, você está produzindo um processo de materialidade. Né? E também tem aquelas características que o Bourdieu vai trazer, que não é somente as estruturas materiais que fundamentam a organização da sociedade e a forma de como você pensa. Né? Mas sim baseado nessas estruturas simbólicas, nessas estruturas que partem do princípio dos desejos, né? Porque ele até fala do fetichismo, Marx. Então, ou seja, da vontade, dos desejos, daquela questão que você quer, que você faz tudo para conseguir, um carro zero ou qualquer outra coisa. Então, vamos lá, na 4, 8 e 16. 4. Antes de ser elementos contraditórios, a superestrutura jurídica política se articula com as estruturas econômicas da sociedade. Então, antes de serem elementos contraditórios, essa superestrutura jurídica e política, ela se articula mesmo com as estruturas economia e sociedade. Essa tá certa, né? Ou seja, sem a construção de um pensamento
global, talvez de uma estrutura maximizada, né, das formas de economia, por exemplo, as estruturas da sociedade não deveriam ser, então, vistas como capitalistas, né? Ou seja, a estrutura econômica jurídica, ela estabelece um princípio de ordem ideológica, né? De princípios ideológicos. Então, é isso que ele está querendo dizer. A 8. A consciência humana não tem o mesmo poder que as relações de produção sobre a determinação do ser social dos homens. Vamos ler de novo. A consciência humana não tem o mesmo poder que as relações de produção sobre a determinação do ser social dos homens. Tá certo ou tá errado? Tá certa? Ou seja, são essas bases materiais que fundamentam a consciência do ser. Ele está dizendo, isso é correto, está no texto. A 16. Para a teoria marxiana, somente pode existir entre os homens a relação de produção econômica que são determinadas materialmente. Dentro da construção do texto, o texto fala, não é a consciência dos homens que determina o ser, mas ao contrário, né? Dentro dessa perspectiva que determina a sua consciência, dentro da perspectiva material. Ele está dizendo, na 16, que somente a relação de produção econômica são determinadas ou são construídas ou determinadas materialmente. É lógico que não existe isso. São determinadas materialmente, mas existe uma relação uma relação afetiva com os seus pares. Por quê? Por que isso acontece? Porque dentro da sociedade, como ele disse, a sociedade de produção, existe uma relação que é a relação entre burgueses e proletários. Entende isso? Então, as relações que nós temos, né, que são as relações de classe, a relação de pensar a classe nessas estruturas, ele está trazendo a teoria dentro dos sistemas de relações materiais dentro das relações sociais. A materialidade fundamenta as relações sociais. Então, vamos lá. Não necessariamente o processo econômico, a produção econômica, que são determinadas, mas sim a materialidade. A 8. Nós temos aqui a complementar. Nossa, tem bastante tarefa mesmo para vocês. A 8 para vocês. Pode-se referir à consciência da religião e a tudo que se quiser como distensão entre os homens e os demais. Porém, essa distinção só começa quando os homens iniciam a produção dos seus meios de vida. A forma como o indivíduo manifesta a sua vida reflete muito exatamente como são. E que não coincide, portanto, com a sua produção. Isso é, com aquilo que produzem e como a forma que eles produzem. Então, ou seja, considerando aqui uma pergunta, né? Considerando que, segundo Marx, a maneira de ser do homem depende de alguns fatores, identifique, né? Nós somos aqui identificados por um processo respectivo do modo de produção e a própria produção da vida material. Então, a 1 e 2. Depois da próxima tarefa, que ela vem trazendo aqui, a tarefa proposta, a gente só tem 1 minuto, eu vou colocar para vocês as respostas da página 35. A, que a história e a metafísica estão entrelaçadas nesse sistema. A 2, estão colocadas as perspectivas 2, 4 e 8, né, para dizer sobre, com base no trecho, né, da perspectiva do contrário, da produção da vida material de Marx. Ele está trazendo 3 características aqui, a 2, a 4 e a 8. E na 3... ele vem trazendo uma característica, né, falando sobre um texto aqui, com base no fragmento do texto, do pensamento do Marx. A gente tem a letra B, que é o Marx está falando de várias formas de alienação, ou seja, a alienação econômica, social, religiosa, que está falando disso. E a